Olá a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Hoje nós vamos estar falando sobre um tema chamado Siddhartha, Cidade Astral entre Mundos, conhecendo as realidades paralelas. Dando uma prévia nesse vídeo estarei compartilhando uma experiência de projeção astral que tive e dou início à playlist de shorts, que são vídeos mais curtos de 1 a 18 minutos. Então estou criando essa playlist de vídeos mais curtos, porque a maioria dos meus vídeos são mais longos, de 40, 50, ou até quase próximo de 1 hora, né? Talvez já tenha um ou outro vídeo que tenha passado de 1 hora, mas a maioria fica nessa faixa. E aí eu estou fazendo uns vídeos, começar a fazer agora uns vídeos um pouco mais curtos, nessa faixa de minutagem, de 1 a 18 minutos, e aí todos esses vídeos que tiverem esse tamanho, independente do assunto, né, porque aqui eu não estou separando por assunto, estou separando por tamanho de vídeo, independente do assunto, eles serão enquadrados nessa playlist de shorts, tá certo? Então esse é o primeiro vídeo da nossa playlist de shorts, e aí eu vou estar numerando, né, no título do vídeo, vou colocar o número do vídeo, e que no caso específico é o número 38, né, como vocês podem ver aqui, e aí do lado do número geral do vídeo, que esse seria o vídeo número 38, tem a numeração do short, esse é o short 1, e aqui eu vou seguir a numeração até para ficar mais fácil a identificação do que é short e do que não é. Continuando aqui, nesse vídeo estarei compartilhando essa experiência de projeção astral, né, iniciando aqui com os vídeos dos shorts também. E nesse relato conta a visita a uma cidade astral chamada Siddhartha, e de sua realidade e da realidade de seus moradores. E na parte 3, que é final, tem umas conclusões e considerações finais. Introdução ao conteúdo. Essa é uma experiência de projeção astral totalmente pessoal. O objetivo é passar a experiência sem entrar nos aspectos dogmáticos. O objetivo é, através desse relato, ajudar na expansão da consciência, das consciências das pessoas. Contexto. Essa experiência de projeção astral foi focada principalmente nos moradores da cidade, os desafios que eles tiveram que enfrentar para se adaptar àquela realidade e como isso foi importante no cumprimento do seu chamado e de sua missão como povo. Por conta deste foco específico, não me foi passado muitos detalhes sobre a vida da cidade ou sua organização, e também não visitei muitos lugares, apenas o lugar central, por isso não passei muitos detalhes a este respeito. Então o foco foi mais nos moradores, nas suas habilidades para sobreviver ali naquele local, né, e na sua missão, do que especificamente na cidade, na sua organização, nas coisas que tinham ali. Iniciando aqui o relato, como sempre, todas as minhas experiências eu registro no meu diário, né, para não esquecer de nenhum detalhe. Então, esse relato do meu diário do dia 30 de 9 de 2022, ou seja, 30 de setembro de 2022, o início. Me coloquei em um estado de meditação, fechei os olhos brevemente e acabei entrando em uma outra realidade. Chegando na cidade, fechei os olhos e vi como se fosse uma cidade no estilo hindu chamada Siddhartha. Fui simplesmente teletransportado para aquela realidade, não transitei conscientemente pelo espaço, simplesmente estava em uma realidade, na nossa, e em um momento, e já estava em outra realidade em outro momento, né? Estava em estado de bilocação, consciente das duas realidades. Então fui praticamente teletransportado. Em um segundo estava aqui, em outro segundo eu estava lá. Mas eu mantive consciência das duas realidades. Vi o senhor com barba branca, turbante e um rosto bem sereno. Era um dos moradores dessa cidade. Ouvi uma voz que dizia que aquela cidade prevalecia o respeito ao próximo, o respeito à vida e ao conhecimento e ao reconhecimento da parte divina no ser humano, que era respeitada e honrada. Então essas eram características dos moradores daquela cidade, era a filosofia que eles seguiam, e era a crença que eles tinham, e era nesses fundamentos que eles viviam. Aquele lugar tinha uma luz, um brilho diferente, era muito claro. Havia muita natureza, como árvores, mas não havia animais. Não me foi explicado o porquê. Continuando aqui, item 3, mais informações sobre a cidade.
Havia um mar, mas ninguém ia lá, pois era de pura energia, mas uma energia muito forte que não fazia bem aos seres se banharem nela. Me levaram no centro da cidade e vi encravado bem no meio do centro um artefato com haste dourada, com uma espécie de pedra no topo, como se fosse um tipo de diamante que emanava uma luz dourada. Então havia como se fosse, não era bem um obelisco, era uma haste, né, suspensa, de um tipo de metal ali, como se fosse um ouro ou alguma coisa, e no topo da haste havia uma pedra semelhante a um diamante, né? E dele emanava não uma luz branca, emanava uma luz dourada. E a cada microsegundo ela emanava um pulso de luz. O que me disseram foi que aquele pulso de luz era que sustentava aquela cidade e todos os seres que habitavam naquele lugar, inclusive os humanos. Eles não comiam e eram sustentados inteiramente por aquela luz que emanava daquela pedra. Aparentemente, todos os seres se pareciam com humanos, mas pelo que eu entendi, existiam muitos ali que, apesar de sua forma humana, tinham uma origem cósmica não humana. Não sei dizer se aquele lugar era um planeta ou apenas uma cidade astral. O que me foi dito foi que aquele lugar era o interplano, a intersecção entre as realidades. Então, obviamente, o meu mentor estava ali comigo, me orientando. Desafios apresentados por aquela realidade. Foi-me dito que aqueles que habitam aquele planeta, ou aquela cidade, ou aquela realidade, sofriam com a extrema pressão exercida pela intersecção entre diferentes mundos, com diferentes atmosferas, diferentes densidades, diferentes pressões e diferentes energias cósmicas. Sendo que eles sofriam com a extrema pressão de compressão tanto de dentro para fora, quanto de fora para dentro, pois a compressão que era exercida de fora para dentro era por diferentes densidades das várias realidades que faziam parte da intersecção da realidade na qual eles estavam. E uma pressão muito forte interna era exercida pelas ondas de luz, emanada pela pedra central, que apesar de sutil, era uma quantidade gigantesca de luz e energia, exercia uma pressão interna gigantesca sobre os que ali habitavam. Continuando aqui, os viajantes temporais. Por isso, deveriam ser seres pré-iluminados, ou seja, aqueles habitantes, pelo que eu entendi, eram seres pré-iluminados ou completamente iluminados, para morar naquele lugar, pois precisam manter coesas suas células energéticas com a força mental, criando um campo energético de equilíbrio ao seu redor, sendo que este campo automaticamente se ajustará às forças de acordo com a realidade da pressão atmosférica e suas flutuações constantes. Então, à medida que a força interna da cidade ou do planeta que eles estavam ia aumentando com a emanação energética daquele cristal, e à medida que a força externa ia flutuando, tanto para cima, quanto para mais, quanto para menos, e ia mudando o nível, o tipo de energia, eles iam se adaptando àquelas energias, àquelas pressões e àquelas realidades cósmicas, né? Porque eles tinham que manter as suas células energéticas unidas a fim de eles não se fragmentarem, né? Então, obviamente, são seres realmente muito poderosos, né, para poder manter essa força mental, para poder manter suas energias, suas moléculas íntegras, equilibradas e se adaptar a todo tipo de energia diferente e a todo tipo de pressão e de oscilação energética. Continuando aqui. E o que no começo era difícil, mas depois que no começo era difícil eles fazerem isso, né? Foi muito penoso no começo, quando eles começaram a povoar aquele lugar. Mas depois de algum tempo já era natural e inconsciente. Passaram a fazer isso automaticamente, pelo inconsciente, não mais pelo consciente. Não sendo mais um problema da mente consciente, pois já havia entrado no processo automatizado da mente inconsciente. E que esses seres, por estarem adaptados a diferentes pressões, são os verdadeiros viajantes temporais, pois podem adentrar qualquer atmosfera de qualquer planeta, de qualquer realidade, e se adaptar a elas rapidamente, sem problemas, né? E também, para eles, em muitos casos, eles estão em uma distância menor, pois estão na intersecção entre mundos.
E mesmo para quem está acostumado a usar os portais, em algumas distâncias é difícil demais devido às mudanças de frequências energética entre as diversas realidades e os diversos mundos, e também em alguns lugares, mesmo usando portais, possuem saltos longos e cansativos e acabam demorando demais. Neste caso, os agentes do tempo agirão mais rápido. Isso daí é quando Deus precisa atribuir função para alguns seres em relação a intervenções que possam ocorrer no universo. Então, esses seres aqui iluminados, eles são uma das prioridades, porque eles têm facilidades de cumprir missão, porque têm acesso fácil a várias realidades, vários planetas, e tem uma áurea energética adaptável e modável a várias realidades, porque eles têm vivido na intersecção entre mundos e já estão completamente adaptados a outras realidades. Então, eles podem, diferentemente de outras raças, ir para qualquer lugar e se adaptar rapidamente, facilmente, até se camuflar, se misturar ali no meio de alguma população na qual eles precisam cumprir alguma missão, sem perceber e sem sofrer tanto quanto outras raças, né? Então, em relação a cumprir missão divinas, eles são os mais requisitados. Ou seja, os seres dessas realidades são agentes do tempo. Pode viajar para qualquer realidade, se adaptar facilmente a qualquer mundo, pois consegue equalizar e sincronizar facilmente suas energias a qualquer realidade, pois já estão acostumados a isso, por viverem na intersecção entre mundos. E o que me foi dito é que cada um cumpre a sua função no universo. E os agentes desse tipo estão cumprindo a deles, que são esses agentes temporais. Ou seja, são seres positivos a serviço de Deus e trabalham em todo o universo, em diversas realidades, ajudando os planos divinos a se tornarem realidade. Em diversos mundos, planetas, sistemas, pelo universo. Depois disso, fui teletransportado de volta para a minha realidade. Então, temos aqui as conclusões e considerações finais. Para mim foi uma boa experiência, essa que eu tive, pois passei a conhecer seres positivos de alta dimensão, que cumprem sua função divina no universo. E é sempre um prazer conhecer seres positivos e me banhar na sua áurea de luz divina e de muita positividade, muito gratificante. Isso é o que eu queria compartilhar com todos e espero que abra o entendimento de cada pessoa para contemplar outras realidades, além da nossa própria realidade física, e aprender com elas e com os seres positivos que nelas habitam, e que são maioria por todos os universos, porque obviamente temos vários. Este foi mais um vídeo gravado com o intuito de ajudar na evolução e expansão da consciência de todos. Então, isso que eu queria compartilhar com vocês, né? Aqueles que gostaram, deixa aí o seu joinha. Os que quiserem contribuir com o canal, com o crescimento, tem um Pix aí, os infoprodutos. Vocês podem estar adquirindo, vão estar ajudando o canal a ser cada vez mais divulgado. Então, agradeço a todos que me acompanharam até aqui. Muita paz e muita luz. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima. Tchau.